Bom dia! Hoje é dia 18 de janeiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão que tem como base a sua palavra que se encontra em Hebreus 4:9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco nessa manhã, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Hebreus 4:9. Então vamos ler a introdução do livro de Hebreus. A carta aos Hebreus. Visão geral do livro. A Epístola dos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela, ao mesmo tempo é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatário. A epístola começa como um sermão escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor, nem o destinatário são mencionados nela. O título aos Hebreus só aparece no século II, com Clemente de Alexandria, por volta de 150 a 215 depois de Cristo. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente remetente a uma tradição muito antiga, mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é um nome para os israelitas e para os descendentes de Abraão. Compare Gênesis 14:13 com Filipenses 3:5. No entanto, a epístola não pode ter recebido seu nome apenas pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem ser apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel, expressão como os pais, os profetas, Hebreus 1:1, os anciões, Hebreus 11:2, apontariam para esse fato. Também a menção de Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo. Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:1-4, 3:6, 4:1-2, 4:14-16, 6:1-3 e 10:13-25. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11:1-5. Estes cristãos, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa da forte pressão externa pela perseguição. Hebreus 6:4-8 e 10:26-31. Estas eram pessoas em particular que professavam ser cristãos, mas não tinham sua fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste com os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, ver 1 Pedro 1:1, os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina, isto é, visto em Hebreus 10:11 e 10:34. Compare com Atos 1. Eles foram ensinados, admoestados e encorajados por essa epístola. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas. Poderia ser Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero,
Silas, ou até mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos recusa aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, estrutura e linguagem da epístola não são típicos dele. E, no entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor, conhecendo bem Timóteo, Hebreus 3:23, e Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, 2 Pedro 3:15, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia por todos os estrangeiros dispersos, 1 Pedro 1:1, que viviam fora dela. Se Paulo for o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ser o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Gálatas 2:7-8. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou essa epístola deliberadamente queria apresentar o Senhor Jesus apenas como o apóstolo e sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3:1. O pai da igreja, Orígenes, por volta de 185 a 254 depois de Cristo, escreveu de forma apropriada: em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito a questão da autoria das epístolas. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 depois de Cristo, mostra muitas referências da epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. Capítulo 9, versículos 6, 7 e 10, versículo 11. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 depois de Cristo. Hebreus não menciona essa destruição e por isso muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 depois de Cristo. Muitos recusam a autoria de Paulo, concluem baseado em Hebreus 2:3 e 13:7, que a epístola deve ter sido escrita por algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7:59 e 12:1-2 nos falam de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assuntos e propósitos dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhares de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. Atos 1:3, Atos 8:1-3, 11:19 e 12:1-3. Compare com 1 Tessalonicenses 2:14. O autor de Hebreus também escreve sobre as perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Hebreus 5:11 e 6:12. Isto foi seguido por certo declínio espiritual. Hebreus 5:12-14. É por isso que o autor os lembra várias vezes de sua fé e devoção a Deus que havia demonstrado no princípio. Hebreus 6:10, 10:32 e 13:7. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com as experiências de sua fé cristã, mas alguns pensavam em voltar ao judaísmo, e por isso que eles são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar sua fé. Hebreus 2:1, 3, Hebreus 2:1 e versículo 3. Hebreus 2:1, Hebreus 3:6, 3:14, 4:11, 4:14, 6:11, 10:23, 10:35, 36 e 13:7. Mas o autor também lhe diz muito severamente o que significa ser alguém que professou sua fé no Evangelho, apostatou para a sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. Hebreus 6:4-8 e 10:26-31.
No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os princípios, pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas e os anjos, mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino e judaico, com suas muitas ofertas, eram apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Cristo uma vez por todos. As muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto e o cumprimento em Cristo. É por isso que se pode ver a Epístola aos Hebreus como o quinto evangelho, como a sequência do Evangelho de Mateus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como o cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu, e Hebreus apresenta Cristo e o seu serviço nos céus como o antítipo e cumprimento dos instrumentos de serviço do Antigo Testamento. Hebreus difere em alguns aspectos com as outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado Pai dos crentes. Hebreus 12:7 e 12:19 são apenas figurativos. A posição do crente em Cristo não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra, tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10. Conforme o cumprimento pela obra de Cristo no Calvário, o templo em Jerusalém não é mencionado enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em hebreu significa a tenda do encontro no deserto, Hebreus 9:2 e 9:21, ou de maneira pictórica, a ordem de serviço judaica, Hebreus 9:8 e 13:10. Em Hebreus 8:2 e 9:11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário espiritual. Peculiaridades: ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento nos aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3, considerai aquele que suportou tais contradições. Termos importantes na Epístola aos Hebreus. A seguir mencionamos algumas expressões importantes e frequentemente aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Capítulos 2, versículo 10, capítulo 5, versículo 9 e versículo 14, capítulo 6, versículo 1, capítulo 7, versículos 11, 19 e 28, capítulo 9, versículo 9 e 11, capítulo 10, versículo 1 e 14, capítulo 11, versículo 40, capítulo 12, versículo 23, eterno, para sempre e sempre, para sempre, eternamente, capítulo 1, versículo 8, capítulo 5, versículos 6 e 9, capítulo 6, versículos 2 e 20, capítulo 7, versículos 17, 21, 24 e 28, capítulo 9, versículos 12, 14 e 15, capítulo 13, versículos 8, 20 e 21, capítulo 1, versículos 4, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 7, 19 e 22, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, 35, 40, capítulo 12, versículo 24, santificado, santo, santo, santidade, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, capítulo 6, versículo 10, capítulo 9, versículo 13, capítulo 10, versículo 10, 14 e 29, capítulo 12, versículo 10 e 14, capítulo 13, versículo 12 e 24, santuário, santo do santo, santo lugar
Santo, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 1, 2, 3, 8, 12, 24, capítulo 10, versículo 19 e capítulo 13, versículo 11. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler o do capítulo 4, que é o base do nosso devocional. Capítulo 4, versículo 4 ao 5, versículo 10. Cristo, o sumo sacerdote. E essa é a introdução da carta aos Hebreus. Que a gente não sabe o autor, para mim foi Paulo, mesmo que tenha algumas divergências com as outras cartas, mas eu acredito que tenha sido ele. E vamos lá para o nosso devocional da manhã. Portanto, resta apenas um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Como será diferente do que é aqui o estado do cristão no céu? Aqui ele nasceu para trabalhar e se cansar, mas na terra do imortal a fadiga não é conhecida. Ansioso para servir seu mestre, o cristão descobre que sua força é desigual ao seu zelo. Seu grito constante é: ajuda-me, sirva-te. Ó meu Deus. Se for bem ativo, terá muito trabalho. Não demais para sua vontade, porém mais do que o suficiente para seu poder. Então ele gritará: não estou cansado do trabalho, mas estou cansado nele. Ah, cristãos, o dia quente de cansaço não dura para sempre. O sol está quase no horizonte. Ele deverá nascer de novo, como um dia mais claro do que vocês jamais viram na terra, onde servem a Deus dia e noite e ainda descansarão de seus trabalhos. Aqui o descanso é parcial, lá é perfeito. Aqui o cristão está sempre perturbado, sente aquilo que não alcançou o objetivo. Lá tudo é descanso. Alcançaram o topo das montanhas, ascenderam ao seio do seu Deus. Não poderão ir mais alto. Ah, trabalhador desgastado, pense apenas enquanto será descanso para sempre. Não consegue conceber isto? É um descanso eterno, um descanso que repousa. Aqui minhas melhores alegrias trazem escritos em sua fronte mortal. Minhas flores murcham, meus corpos delicados desgastam, meus pássaros mais doces caem perante as flechas da morte. Meus dias mais prazerosos são ofuscados em noites, e os mares da minha fidelidade desaparecem em fluxo de tristeza, mas lá tudo é imortal. A harpa permanece sem ferrugem, a coroa de louros não seca, o olho não esmaece, a voz continua firme, o coração não se abala e o ser mortal é totalmente absorvido no prazer infinito. Que dia feliz! Feliz quando a mortalidade for englobada pela vida e o sábado eterno começar. Então, que nesse domingo, dia 18 de janeiro, nós entendemos que o nosso sábado, o nosso descanso é em Cristo e não um dia específico. Então é isso, nosso devocional da manhã. Nós voltamos com o nosso devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom início de semana. Tenha um bom domingo e até